Fala aí, galerinha, tudo bem? Tudo bem, oitavo ano? Como estão vocês? Hoje vamos falar, sobre a América, dando continuidade a esse fascinante continente, tá certo? Mas o foco da aula de hoje será os povos pré-colombianos, Iremos falar aí da formação histórica do continente antes da chegada dos espanhóis a essa região. Vimos as regionalizações, vimos as classificações, as línguas faladas, um pouco da economia, da classificação dos países em subdesenvolvidos, desenvolvidos. Vimos também aspectos naturais desse fascinante continente e hoje iremos estudar os povos que habitaram essa região antes mesmo dos espanhóis, tá certo, senhores? Então, vamos lá conhecer esses povos fascinantes, tá? Antes disso, iremos entender aí o porquê da denominação, povos pré-colombianos. A denominação, ela é usada para designar os povos que viviam na América antes da chegada de quem? De Cristóvão Colombo, tá certo? Por isso que o termo pré-colombiano, tá? É claro que essa visão, ela é uma visão que etnocêntrica, tá certo? Ela é uma visão aí muito voltada à valorização racial da Europa em relação aos outros povos, às outras civilizações que existiam mundo afora, principalmente um mundo novo, um mundo encontrado agora, um mundo que deveria ser, subserviente ao que já existia, que nesse caso era o mundo europeu, tá certo? Aqui nós temos uma imagenzinha, tá? Que vai ilustrar de maneira assim bem animada, tá? Aos povos que habitaram essa região. Vejam que nós temos 3 povos que irão se destacar, porque serão verdadeiras civilizações. Eles serão extremamente organizados, terão sua religião, sua economia, sua política, sua construção, enfim, eles serão povos, tá? Diferentemente dos povos tupis, guaranis, dos indígenas nômades que viviam espalhados por diversas regiões do continente americano, os povos pré-colombianos, eles tinham uma organização muito semelhante com o que acontecia na Europa, tá certo? São os astecas, a maior civilização, os maias e os incas, tá? Eles formarão aí as civilizações pré-colombianas extremamente organizadas, ok? Vamos aí conhecer um pouco sobre os astecas, Vejam que essa construção ela é muito semelhante ao que é um zigurate. Lembram? São pirâmides, tá? Naquela época eles não tinham conexão nenhuma com a Europa, tá certo? Mas eles já produziam coisas semelhantes aos povos de lá. Agora é claro que tudo em um momento histórico diferente. Eles estavam num momento histórico muito semelhante àquele momento histórico que foi vivido pela Europa lá na época das descobertas da Babilônia, dos fenícios, dos sumérios, não é isso? Os povos descobertos no século XV, eles viviam aquele período, tá? Isso por quê? Porque os povos se desenvolvem, já como eles eram espalhados e distantes entre si, de forma diferente. Veja que essa imagem, ela se parece muito com o zigurate, com os armazéns. Vejam a questão da construção, das escadas. Eram templos religiosos, tá? Então, eram verdadeiras civilizações que se desenvolveram naquela região. Os astecas, eles se localizavam, estavam situados ali no nordeste do México, tá bom? Numa região denominada Aziztlán. Daí o nome astecas, tá? E se estabeleceram na região do Vale do México. Então veja que muito semelhante aos povos da Mesopotâmia, às margens de um rio. Por quê? Porque eles precisavam da agricultura, eles precisavam plantar, colher para sobreviver, tá bom? Os astecas, eles se sedentarizaram, e passaram aí a fase neolítica, muito inicial
inicial, né? A Europa já vivia outro tempo, digamos assim, né? Outras técnicas, outros desenvolvimentos, mas os astecas ainda estavam naquele período neolítico de construção, de desenvolvimento de técnica, de produção de política, de religião, construções de cidades, entre outros, tá bom? Aqui nós temos a extensão do Império Astecas, tá? Vai ser um verdadeiro império, vai existir várias cidades importantes, né? Se desenvolverá por várias regiões, praticamente o México como um todo, certo? Eles vão fundar aí a capital do império, veja, muito semelhante às imagens da Mesopotâmia, né? Os zigurates e tal. Em 1325, tá certo? Eles vão fundar Tenochtitlan, vai ser a cidade que é a capital da região do povo astecas, tá? Existem resquícios hoje muito visitados e tal, tá certo? E ela vai ser uma verdadeira cidade. Veja a construção, né? Veja a presença de vários elementos, né? A questão dos zigurates, dos templos, dos armazéns, da produtividade muito intensa, tá certo? E é claro que as margens do Oceano Pacífico, tá bom? Os astecas desenvolveram, olha, várias saídas. Há uma organização, veja o planejamento dessa cidade, saída por vários lados, né? Essas saídas iam da onde? Nas regiões de lagos, nas regiões de rios, nas regiões onde desaguava os rios, que é o oceano, tá certo? Então havia uma verdadeira organização, tá? A sociedade estava dividida basicamente, né, a pirâmide social, entre o imperador, que também era o deus, né, era o divino, era tipo um estilo faraó. Ele era imperador e ele era o Deus vivo na Terra, então ele era cultuado, tá? Ele estava ali com sua família no topo da pirâmide social. Abaixo dele vinham os sacerdotes e militares, abaixo desses, né, os comerciantes e artesãos, os camponeses e, por fim, escravos. Então veja que a classificação ela é muito semelhante ao período lá neolítico. As camadas sociais astecas, né? Veja aí o imperador, veja a importância, ele era uma figura, ele era visto como um deus, tá certo? Eleito pela aristocracia militar e sacerdotal, ou seja, é um enviado de Deus, ele é o representante de Deus, escolhido da natureza, né? Deveria prestar honra aos deuses e proteger o povo astecas, certo? Esse que estava ao lado, né? Eu não sei dizer se é o lado esquerdo ou direito, é o sacerdote, tá? Que vai cuidar aí do culto, da educação dos jovens, até mesmo das questões do cuidado com a saúde e tal, tá certo? Produzir livros sagrados, questão de ensinamentos orais e até mesmo arranhar algumas formas de escrita, tá? Grandes comerciantes, artesãos, os que produziam os artefatos, os camponeses e só faltaram aí os escravos nessa classificação social, tá bom? Os guerreiros eram extremamente importantes, então eles representavam cores da natureza, elementos da natureza, animais, tá certo? Que representassem força, tá? Eram sociedades extremamente organizadas, tá? Principalmente na proteção, na defesa de seu território, muito influenciado pelas religiões, muito influenciado, tá certo? Vai fazer aí nascer um poder militarizado e teocrático, ou seja, que seria aquela política, né, baseada na crença de deuses, tá certo? De oráculos, de visões, né? O Capuli, né, que seria a unidade social que era como se fosse uma organização agrícola, tá certo? Onde aconteciam os templos e armazenações, as pessoas produziam, né, a agricultura e tal, e era levado para esses centros, que eu chamo de zigurates. Aqueles centros eram guardados alimentos para que houvesse ali uma redistribuição para a sociedade e tal. Lá também haviam cultos religiosos, a educação acontecia ali, tá certo? A formação de
guerreiros, enfim, tá bom? O imperador era o comandante supremo do exército, é claro, ele tinha uma presença divina, tá certo? Com a mulher serpente, função exercida por um homem, responsável pela chefia de governo. Então veja que até mesmo na civilização pré-colombiana, distante dos europeus, ele já tinha essa visão machista da questão da própria força, que isso é algo natural, né? Dos seres, enfim. Na economia, eles estavam diretamente relacionados à agricultura, tá? Eles se dividiam em clãs como se fossem famílias, tá? Denominados calpuli. E lá eles produziam milho, feijão, cacau, algodão, entre outros produtos, tá bom? Utilizavam as chinampas e aperfeiçoavam aí os sistemas de regadio. O que seria isso? Tá certo? Seriam regiões onde hoje nós temos as estufas, né? Que é lugares onde algumas determinadas plantas se desenvolvem e tal, se protegem da chuva, do sol, entre outros. Naquela época eles já faziam para algumas determinadas plantações, tá certo? E a questão da própria irrigação, que seria esse regadio, seria a irrigação, seria a manutenção de manter as plantas sempre irrigadas, né? Fazer essa canalização. O comércio, apesar de não ser a principal atividade econômica, eles não tinham a moeda, tá certo? Era mais através do escambo entre os clãs. Também se destacava na sociedade, realizavam trocas, né, de legumes, frutas, entre outras coisas, principalmente entre os clãs produtores, né, ou os calpulis. Algumas chipanas eram tipo flutuantes, tá? Eram tipo canteiros flutuantes, beleza? Construídos de madeira, tá? Algumas cobertas como se fosse uma estopa e outras ali produzida para ficarem aí flutuantes, para que eles pegassem a água e tal e pudessem, né, fazer os seus plantios com maior proeza, tá certo? Claro, se desenvolviam nas áreas de lagos, principalmente, porque se fossem os rios acabavam levando as chipanas aí flutuantes, beleza? Plantavam algumas tipos de cultura, hortaliças, entre outras, e flores, né? Vejam que legal. Aqui nós temos uma breve ilustração do que seria as chipanas flutuantes. Vejam, elas estavam presas por estacas, tá certo? Vejam como eles já eram inteligentes naquele período. Eles prendiam, né, esses barcos flutuantes que detinham aí as plantações e utilizavam da água para fazer aí a questão do regadio, tá? Aqui tem uma ilustração, né? Isso é claro que isso é uma maquete, tá certo? Mas como era naquele período. Tá? A religião, os astecas eram politeístas, acreditavam em vários deuses, principalmente deuses ligados ao sol, à chuva, à natureza, tá certo? É claro que, assim, como eram povos muito primitivos, né? Em relação aos povos europeus, eles faziam sacrifícios humanos, eles matavam algumas pessoas que eram deficientes e tal. Eles acreditavam que o sacrifício era algo permitido pelos deuses, né? Os deuses que reagiam ao universo e seguravam as boas colheitas. Então, assim, se eles fossem pessoas boas, praticassem a questão dos sacrifícios, enfim, tá certo? Eles teriam aí boas colheitas, vitórias militares, entre outras coisas, tá? Então, era tudo muito relacionado a questão aí religiosa, tá? Aqui nós temos algumas imagens dos sacrifícios que eram feitos, eram muito comuns, né? Pessoas serem mortas, muito comum, principalmente deficientes, entre outras coisas, pessoas que eles acreditavam que tinham um poder supremo, né? Era muito comum fazerem isso. Tá? Em relação à cultura, a arquitetura foi extremamente desenvolvida, né? Eles construíam pirâmides, palácios, sistema de irrigação, arqueduto, né? Estudavam astronomia, criaram calendário, tá bom?
fizeram uma série de coisas assim, muito semelhantes aos povos europeus, tá? A escrita era pictorítica, ou seja, ainda era aquela escrita desenhada em barro, né, na rocha, tinha toda essa característica, tá certo? Aqui nós temos mais uma vez a ilustração de Tecnociplan. Claro que não tinham prédios assim tão altos, os prédios mais altos eram as pirâmides, tá certo? Onde era um lugar onde as pessoas iriam cultuar o imperador, os deuses, fazer os sacrifícios e guardar a produção em si, né? Gostavam muito assim de movimentos circulares, né? Objetos muito de expressões bem diretas, tá certo? Para representar a força da natureza, tá? Aqui nós temos algumas das pirâmides, tá certo? Falando agora um pouquinho sobre os povos maias, tá? Estava localizado na região do Yucatán, no sul do México, e quase toda a Guatemala, onde fica bem pertinho da Guatemala, Honduras, El Salvador, Belize, né, na região da América Central, tá certo? Relativamente pequena em relação aos astecas. O povo asteca era um império bem maior se relacionado ao povo maia. Na política, eles vão aí chegar a construir um império, tá certo? Vão invadir outros povos e tal, isso já significa que tem uma formação aí militar. Também serão teocráticos, tá? E hereditários. Então, diferentemente do povo astecas, que o imperador era escolhido, né, pelos sacerdotes e por alguma divindade, os maias, eles tinham um poder teocrático, mas esse poder teocrático era atribuído aos filhos dos imperadores, tá? Então era como se o filho do imperador ele já nascesse com esse poder divino. Também possuíam cidades-estados, né, com governantes locais, ou seja, um governante em cada cidade, beleza? Quando os espanhóis chegaram à América, a civilização maia já se encontrava em decadência, tá certo? Diga-se de passagem, não estava ali no seu auge, não. Já havia sido invadido por alguns povos, entre eles o povo asteca, né? Na arqueologia, somente nos trouxe conhecimento no século XIX, através de vários estudos, escavações e tal. A sociedade era rigidamente dividida, tá certo? Em posições sociais, né? Governantes, altos funcionários, comerciantes, também possuíam escravos, né? Vinham cobradores de impostos, trabalhadores braçais, camponeses, tá certo? Havia uma grande concentração de funções, inúmeras funções, isso porque existiam as famosas cidades-estados. Cada cidade tinha o seu próprio conjunto de leis, né? Na economia não iam ser muito diferentes dos astecas, não. Se desenvolveram na agricultura, principalmente o milho. O milho era o produto, né, de base alimentar, mas eles cultivavam outras coisas como feijão, abóbora, tubérculo, né, cacau, abacate, enfim, produtos tropicais, né? Isso eram politeístas, tá? Acreditavam aí que o destino dos homens era controlado pelos deuses, assim como os astecas, aos quais prestavam cultos, né, sacrifícios, construíam pirâmides, escaladárias, ou seja, com as escadas e tal, para estarem mais próximos dos deuses, entre outras coisas, tá bom? Muito semelhante, veja que eles tinham uma característica muito semelhante entre si, tá certo? Com a intenção de facilitar aí os cálculos, né? Inventaram o zero, então vejam a importância. A astronomia maia era muito desenvolvida, conseguiram prever eclipses, né? Inclusive a teoria de fim do mundo de 2012, muito polêmica, era uma teoria maia, tá certo? Onde eles diziam que haveria um alinhamento dos planetas. Esse alinhamento acontecia a cada 5.000 anos e nesse 5.000 anos seria completado em 2012, tá certo? Onde o Sol não tocaria o nosso planeta, que seria recoberto pela sombra de outros planetas. Isso faria com que o nosso planeta acabasse. Vejam que coisa, né?
Eles possuíam, tá certo, um certo tipo de moeda para preservar, praticavam o escambo, mas eles já tinham uma certa ideia de moeda e tal. Não estavam ainda nos períodos dos metais, não, mas já tinham essa ideia de troca, de impressão, né, de fenômenos, de elementos e tal, que representassem o povo maia, tá? Falando sobre os povos incas, esses daí estarão localizados na região onde está a Cordilheira dos Andes, tá certo? Correspondente aí ao Peru, Bolívia, Equador, parte do Chile, tá certo? Norte da Argentina. Beleza? Olha só, né? Está bem localizado na região andina, na região da Cordilheira dos Andes. Os incas, eles eram originalmente um povo nômade, tá certo? Também eram conhecidos como filhos do sol, porque acreditavam que o sol, o deus Inti, era ancestral de seus governantes, né? Então vejam, eles acreditavam muito nisso, tá? Na política eles eram teocráticos, ou seja, pessoas eram deuses também, e também o líder militar, eles acreditavam que um exército que deveria, os guerreiros, que deveriam, né, defender o povo entre um todo, tá bom? O poder político ficou nas mãos de um imperador, o Inca ou Sapa Inca, né, cuja força se fundamentava na religião e no exército, no qual era comandante supremo. Tá? Então, o que ele dizia era como se fosse uma divindade que estava falando, beleza? O imperador estava acima de todos, né? Pois era o filho do sol, muito semelhante à sociedade egípcia, né? Abaixo do imperador estava a nobreza, tá certo? Formada por seus parentes, por altos funcionários do estado, do clero, né? Porque eram pessoas relacionadas à religião também, e pelos curucas, chefes regionais. Assim como os maias, haviam chefes distribuídos pelo território, porque senão não tinha como haver uma unidade do império. Em seguida haviam os artesãos, médicos, artistas, militares, entre outros, né? Camponeses e quem? Escravos. A base da economia era uma base da agricultura, assim como os outros povos, principalmente para o milho e para a batata, tá certo? Faziam terraços nas regiões para que houvesse plantio, porque como a região era muito acidentada, graças aos Andes, né, eles precisavam terracear, formar aquelas escadinhas no relevo para plantar naquela região, para que não houvesse um desabamento do relevo como um todo, né? O solo era fertilizado com fertilizantes naturais, com aves, enfim, com decomposição de restos de animais, vegetais, entre outros, tá? A terra era propriedade coletiva da comunidade, tá bom? Cujo líder era conhecido como Curuca. Tá? Então, o líder daquela terra ou daquela cidade ou daquele lugar era chamado de Curuca. O Estado detinha aí o direito de requisitar a mita, pagamento sobre forma de trabalho compulsório nas minas, na construção de estradas, obras públicas, canais de irrigação, pirâmides, tá certo? Então, desde aquela época já havia pagamentos de impostos. Olha o que eu havia falado para vocês sobre os terraços. Esses terraços eram onde aconteciam as plantações, já que o relevo é muito acidentado, já que fica localizado na região andina. Não possuíam escritas, mas utilizavam quipu, cordões com nós coloridos para fazer os cálculos, tá? Eles eram bem voltados à contabilidade, faziam a contagem dos produtos, enfim. Então, como eles não tinham escrita, eles faziam nós em cordões que somente eles entendiam, tá? Eram feitos da união de cordões que podiam ser coloridos ou não e poderiam ter enfeites como, por exemplo, ossos, pernas, né? Onde cada nó que se dava em cada cordão significava uma mensagem diferente, né? Então tinham pessoas específicas para decifrar esses códigos, né? Aqui nós temos algumas imagens, vejam aí a presença da lhama, a presença das cores. A lhama, que vai ser um animal muito característico da região andina, é tipo a ovelha da gente aqui, né? Eram politeístas, tá? Acreditavam no sol, na lua, no trovão, né? Enfim, tá certo?
O Concha, o criador do universo, né? Era a pessoa que era supremo. Aqui nós temos uma imagem de Cusco, né? A capital do Império Inca. Quem já assistiu aqui a Nova Onda do Imperador deve lembrar de Cusco, né? Deve lembrar aí da capital Inca, tá certo? Então esse foi um pouquinho da formação histórica dos povos pré-colombianos, do que eles praticavam, como eles viviam, como era a sua religião e sua política, tá certo, senhores? Esse assunto está disponível para vocês lá no livro dos senhores, na página, eu tô olhando, eu tô dando uma coladinha aqui, na página 126 do livro de vocês, tá? Onde tem assim América, formação histórica, beleza? Tem falando aí um pouquinho sobre os povos pré-colombianos, tá ok, meu povo? Pra vocês um beijão, fiquem com Deus e até a próxima. Tchauzinho!